Boa tarde, pessoal que está chegando para o seminário Zoom. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Hoje vocês perceberam que a gente tem uma turma boa para assistir seminários, certo? A partir de hoje, a gente vai fazer junto com uma disciplina da graduação, tá? Que que é optativa nesse período de pandemia, que o professor Arlindo está ministrando. Mas a nossa disciplina segue da mesma forma, tá bom? Cobrar presença do mesmo jeito, o resumo vocês vão colocar na mesma pasta. Pode ser que quando terminar o nosso tempo, às 19 horas, o professor Arlindo continua com a turma dele, mas a nossa turma vai 17 horas e 30 até às 19, porque eu sei que vocês participam de outra disciplina, ok? A gente vai aguardar mais 3 minutos, 4, que hoje a palestra é do professor Arlindo. Para quem me perguntou sobre material, quem não está com acesso à pasta, peço que, por favor, depois da aula, quem não tem acesso ao Drive, que me mande uma mensagem, que fique para a gente conversar. Lembre sempre, o resumo que vocês têm que colocar no Drive é logo após a aula. Não precisa fazer o resumo se vocês não tiverem assistindo os seminários, tá bom? Alguém que está aqui tem alguma dúvida? O pessoal é tímido, né, Arlindo? Ninguém tem dúvida, né? É que a professora explicou tudo muito bem. Uhum. Esse é o ponto. Sim, Aline, é só o resumo. E não precisa fazer o resumo, digamos, formatação, não precisa nada disso. As anotações que vocês conseguirem. Ah, não, você é da graduação. Não, eu estou falando do resumo da pós-graduação. Da graduação é o que o professor Arlindo já passou. Eu cheguei atrasada na aula, então eu não sei se tem resumo. Tem, Arlindo? Vai ter um quiz. Vai ter um quiz no final, eu passo para todo mundo. Na verdade, o quiz já está no Classroom. Então, só recapitulando, né? A gente tem hoje alunos de graduação e alunos da pós, e o critério final de validação é diferente. Mas, no geral, tudo igual. E eu vou terminar antes das 7, tá, Maraísa? Ah, tá bom. Então, não se preocupa não. Mesmo que a gente te interrompe no on time. Então, para os alunos da pós, é o resumo, normalmente não tem quiz, é só o resumo mesmo que vocês fazem, como vocês já estavam acostumados desde o primeiro seminário, continua a mesma coisa, tá bom? E é no Drive, não é na pasta que o Arlindo apresentou, eu vi que tinha aluno, né, da pós-graduação aqui, Lucas, você está matriculado nas duas, Lucas? Lucas foi embora agora. Não tem jeito de estar nas duas, eu acho. Acho que não dá. Não, ele é aluno especial da pós. Ah, tá. Então dá. É verdade. Mas talvez ele entrou antes, não sei. Acho que ele não está por aqui. Ou então não está ouvindo bem. Maraísa, eu tenho uma dúvida. Eu acho que a gente vai precisar organizar. Vai. Os alunos que são
especiais e que não têm e-mail unifesp.br, eles eu tenho que autorizar aqui a entrada. Tem. Então, para fazer isso de forma automática, para eles não dependerem de alguém dar um ok, eles podem passar o e-mail, esse e-mail tem que ser Gmail, né? E eu cadastro no evento. E aí resolve. Então, não me deixe esquecer, aí no final a gente pede para quem é aluno especial esse e-mail Gmail. Eu tenho uma lista de e-mail aqui que eu sempre mando o link para eles, mas precisa autorizar e nem todos têm nem todos é Gmail. Se não for Gmail, não tem jeito. Mas aí o pessoal cria o e-mail Gmail, assim, né? Só para essa finalidade. Eu sempre autorizei. Porque quando ele entra, aparece a mensagem autorizar, eu autorizo. Mas agora é você que tem que autorizar. Para mim não está aparecendo nenhum. A minha preocupação só na verdade não dá problema, né? Porque os alunos de graduação que forem ver o evento que você está puxando, eles entram automaticamente. Sim. Acho que sim. Eu acho, não, sim, porque eles têm e-mail Unifesp.br. Aliás, né, pessoal, todo mundo aí que não tem o e-mail UnifesP.br funcionando, precisa fazer, beleza? E os alunos especiais da pós não têm, né? Mas aí a gente contorna por meio de um e-mail Gmail simples, pessoal. Eu posso até pedir os da pós, alunos regulares que estão aqui, que por favor me enviem naquele e-mail que eu envio o link para vocês, me envie o e-mail Unifesp, porque quase nenhum eu tenho e-mail Unifesp. Para facilitar, envie lá o e-mail Unifesp que eu passo para o Arlindo. E, pessoal, já que tem uma grande quantidade, antes eu olhava quem estava aqui e ia anotando a presença. Por favor, coloque lá no chat o primeiro e o segundo nome só, não precisa colocar o nome completo, Seminários 1, que eu vou olhando durante os seminários e colocando a presença aqui para vocês, tá? Arlindo, a gente pode começar? Podemos. Estou a postos. Bom, gente, dando continuidade mais um seminário da nossa disciplina, né? Hoje a gente tem o professor Arlindo. O professor Arlindo é do mestrado em inovação também, faz parte do quadro docente, né? E ele vai apresentar um pouco para a gente sobre o assunto que ele trabalha. Tá? Muito obrigado, professor Arlindo, por participar da nossa disciplina e apresentar esse seminário para a gente. E, gente, participe. Seminário passado, vocês ficaram mudos. Participe, por favor. Muito obrigado. Pode começar, Arlindo. Obrigado, Maraísa. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade da gente poder viabilizar a disciplina de tópicos multidisciplinares, aí, aproveitando o trabalho que você já tinha organizado. Bom, pessoal, agradeço a todos pela presença e, basicamente, eu vou falar sobre blockchain, que é um assunto para alguns de vocês já conhecido, mas eu acho que para a maioria vai ser interessante, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim. 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 Então fiquem à vontade para fazer perguntas durante a apresentação. O professor, desculpa, antes do senhor falar, o Fábio César está pedindo para autorização lá, deve ser esse problema aí do e-mail do Gmail. Pede para ele pedir de novo, porque aqui na janela para mim não aparece nada. Tá, estou falando com ele aqui no WhatsApp, ele pediu essa autorização aí.
Mas olha, se não for e-mail Gmail, eu acho que não entra. Não sei. Não, Pede para ele Gmail. Pede para ele pedir de novo. Tá ok, obrigado, professor. Nada. Não, no Meet entra, Arlindo, só se você fez algo, você entende computação, fez alguma coisa muito diferente, porque sempre entra. Não, você tem razão, entra. Mas eu acho que eu não consigo fazer entrar automático. Não, Entendeu? automático não, você precisa autorizar. Bom, então vamos lá. Quando entrar uma autorização, um pedido de autorização aqui, o sistema me avisa, né? Eu dou uma paradinha e já subo novas pessoas. Bom, então vocês estão vendo a minha tela, né? Eu vou começar aqui. Bom, basicamente, então, eu vou falar sobre blockchain e vou fazer a apresentação inicial. Tá? É difícil falar sobre blockchain muito rápido, mas eu vou tentar cobrir e fazer a galera entender um pouco todas as partes que eu preciso conhecer para entender o que é blockchain. Tá? Então, meu objetivo principal é que vocês descubram, criem a ideia sobre o que é blockchain. Uma ideia mais correta, né? Tem muito misconception, assim, tem muito conceito errado a respeito do que é blockchain. Tá? Eu já agradeci a Maraísa, agradeço de novo, Maraísa, e eu devo comentar que esse assunto a gente tem tratado dentro de um projeto de pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, chamado Intercity, que é basicamente um projeto para desenvolver ferramentas para cidades inteligentes. Então, sobre o que a gente vai conversar, né? Então, já disse, meu objetivo principal é explicar o que é blockchain, e dentro desse objetivo principal, eu vou usar uma ferramenta que é o Bitcoin, tá? E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para que vocês não confundam blockchain e Bitcoin, tá? Bitcoin é uma aplicação de blockchain que eu vou usar para exemplificar os conceitos. E mais ao final, eu vou falar sobre as aplicações do futuro. Tá? Sempre que quiserem, por favor, abram o áudio para fazer uma pergunta, porque eu não vou conseguir ver no chat. Bom, o que é blockchain? Qual é a razão de ser dessa tecnologia? Tá? Blockchain permite criar um livro-razão. Tá? O que é um livro-razão? É aquele registro confiável. Tem aqui a foto do lado direito da sua tela, que é um livro-razão de uma mercearia. Né? Então, ou seja, sempre que eu tenho dúvida de um preço, sempre que eu tenho dúvida de um estoque, eu vou nesse livro-razão. Blockchain é isso, só que com o avanço tecnológico de ser descentralizado, ou seja, não tem ninguém que detém controle sobre aquela informação. Tá? Então, o blockchain ele é basicamente um sistema confiável. Tá? Já adianto cenas do próximo capítulo de que a palavra-chave mais importante aqui para a gente é confiança. Tá? Blockchain ele vai oferecer um ambiente de armazenamento seguro de informações que é descentralizado, ele é seguro, ele é imutável, ou seja, uma vez registrado eu não consigo modificar ou é muito difícil modificar. Ele, a priori, é anonimizado, no sentido de que eu posso participar de uma blockchain sem ser identificado. Pode ser útil para fazer desintermediação de serviços. Então, lá no final, eu vou dar exemplo de alguns serviços que eu poderia substituir terceiros ou atravessadores ao utilizar blockchain. E a blockchain também oferece serviços auditáveis, ou seja, serviços e dados que eu posso, depois de um tempo, quando quiser, ir lá na base e verificar com clareza o que aconteceu. Tá? Nem todo serviço hoje em dia é auditável. Né? Então, no fundo, a parte importante de blockchain é a questão de confiança, é o conceito de confiança. Então, o que eu quero apresentar nesses próximos slides é como blockchain oferece
Confiança. Veja, é o sistema que é confiável, tá? Eu não estou confiando numa empresa, não estou confiando numa pessoa, não estou confiando numa instituição, é o sistema, tá? Então, essa é a principal mudança. Então, eu vou falar sobre quais são as bases para a blockchain, aí vou explicar um pouco como funciona a blockchain, vou falar sobre as moedas, que para a gente vão ser um exemplo de fixação, e por aí vai. Sempre prestando atenção no fato de que a grande novidade é a confiança. Muito bem, deixa eu dar uma paradinha para autorizar algumas pessoas aqui. Continuando. Professor, então, vamos... uma dúvida. Pois não, pode falar. Em relação à segurança, isso é feito com base numa certificação? Existe algum terceiro envolvido para dar uma certificação na segurança do blockchain? Como é que é feito isso? Não tem terceiro, mas basicamente a segurança está baseada nos algoritmos criptográficos. Ah, tá. Mas eu vou mostrar um pouquinho mais sobre como isso funciona, tá bom? Entendi. Ok, obrigado. Legal. Então, começando com um pouco de história, tá? Todo mundo aí já ouviu falar de blockchain, correto? Alguém nunca ouviu falar? Todo mundo, né? Então, vamos olhar um pouco para o passado, ver como é que essa coisa se desenvolveu, né? Primeiro, o artigo seminal, né, o ponto inicial, assim, que todo mundo vai considerar inicial, é o artigo de Satoshi Nakamoto, em 2008. É um artigo muito bem escrito, para quem é da área de computação, vale a pena ir ler, eu adoro, muito bem, uma ideia muito bem colocada. Esse mesmo autor, que na verdade desapareceu, né, ninguém sabe exatamente quem é Satoshi Nakamoto. Se vocês não sabem dessa história, mas no final a gente faz uma divagação a respeito do assunto. Mas um ano depois, aproximadamente um ano depois, ele publica um código aberto sobre o assunto, tá? E começa, então, aqui a história do Bitcoin, que é uma aplicação de blockchain. Para você ter uma ideia, alguns de vocês acompanham o valor do Bitcoin, né? Hoje em dia está entre 7 e 8 mil dólares cada um. Em 2010, alguém comprou 2 pizzas com 10 mil Bitcoins. Então, vamos fazer uma conta rápida. Cada pizza saiu aproximadamente por 5 mil dólares. 5 mil Bitcoins, sendo que cada Bitcoin vale 7 mil dólares. Então, isso dá 35 milhões. Se colocar isso em reais, bom, quase 200 milhões de reais. Bom, mas beleza, deixa essas contas para lá. O fato é que o valor, né, esses valores de moedas digitais cresceram. Em 2011, o mercado negro descobriu Bitcoin. Então, alguns filmes, por exemplo, retratam, né, o uso de Bitcoin para comprar coisas no mercado negro. Em 2013, tem um avanço interessante, que é o que a gente vai chamar do avanço da versão 1.0 para a versão 2.0. Um jovem russo propõe uma melhoria no Bitcoin para permitir a execução de aplicações. Vamos falar isso mais adiante. Em 2015, surge o primeiro projeto grande de software aberto para implementações privadas de blockchain. E, bom, essa saga continua. Tem um ponto marcante aqui em 2017, que foi o pico do valor de Bitcoin, quando o Bitcoin chegou a quase 20 mil dólares cada um. Depois teve uma queda, certamente aqui tinha um elemento de bolha nisso, né? Teve uma queda, em 2018 isso caiu para 3.200 dólares mais ou menos, hoje está um pouco mais de 6 mil dólares. Agora, nesse ínterim aqui, independente dessa questão dos valores, as aplicações de blockchain, as aplicações de moeda digital, as aplicações de contratos inteligentes, que são
soluções, são programas baseados em blockchain, cresceram muito, né? Hoje em dia já se pode falar em dezenas de milhares de aplicações existentes. E, bom, a gente está mais ou menos aqui, né? E no futuro próximo tem mais alguns eventos interessantes, né? Agora, para daqui a 20 dias, deve ter o próximo halving da moeda Bitcoin, que é a moeda mais famosa. Esse halving significa que uma mudança significativa no valor que os mineradores ganham quando participam das redes, tá? Vamos falar mais disso adiante, sobre o que é o halving. Mas essa história continua, né? Ninguém sabe exatamente como esse mercado vai se comportar, como ele se modela, né? Vamos continuar aqui, que era só um pouquinho de história. Tudo bem? Bom, agora eu quero comentar com vocês quais são os 5... Professor, eu fiquei com uma dúvida, desculpa. Quando você fala do halving, a gente está falando tudo digitalmente, é isso, né? Sim. O valor que as pessoas fazem essa transação digital, é isso? Não. Daqui a uns 10 slides vai ficar fácil de explicar o que é o halving. Mas é o seguinte, hoje em dia, as pessoas que participam da rede, que ficam minerando, tentando descobrir Bitcoin, é que eu ainda não expliquei esse processo. Mas esses caras, eles ganham em Bitcoins. E o algoritmo ele é feito para, ao longo dos anos, ir dividindo pela metade quanto se ganha. Tá? Isso é o halving. E tem um próximo halving daqui a 2 semanas. E o halving ele é feito a cada 4 anos. Então, só para ter uma ideia, o último halving ele foi próximo aqui dessa escalada de preço do Bitcoin. Mas daqui a pouco eu explico exatamente o que é o halving e explico exatamente qual é a perspectiva em torno dele. Tá? Tá bom, obrigada. Por que é importante? Ele vai dar uma sacudida no mercado. Bom, então vamos lá. Eu quero comentar com vocês 5 princípios, só 5, que são meio fundamentais para a gente entender como blockchain agrega confiança. Tá? Desses 5, eu vou explicar um com mais cuidado. Então, o primeiro deles são as redes peer-to-peer. Tá? O que é uma rede peer-to-peer? É uma rede que não tem nó central, todos os nós participam da rede. Para quem, o exemplo mais famoso é o torrent, que é um protocolo de distribuição de conteúdo, em que o conteúdo não está numa máquina só, e isso permite que eu use melhor a rede. Né? Qual é o objetivo de utilizar peer-to-peer? Tá? Primeiro, é ter maior disponibilidade da rede. Então, uma vez que eu não tenho um nó central, eu não tenho um servidor que toma conta e tal, se eu desconectar um continente inteiro, por alguma razão, cai uma bomba nuclear no continente, destrói tudo, arrasa, a rede Bitcoin continua funcionando, a rede blockchain continua funcionando. Tá? E, sobretudo, além de ter mais disponibilidade, eu também tenho menos controle individual. Então, a rede passa a ser de todos, né? Todos trabalham para a rede estar no ar. Isso é importante porque nessa questão de confiança, eu não posso confiar num nó só. Tá? Bom, segundo item. O segundo item são os mecanismos criptográficos. Então, o protocolo ele é recheado de mecanismos criptográficos que basicamente são responsáveis para esconder dados que não devem ser abertos e para garantir a autenticidade de dados que estão ali gravados. Garantir a autenticidade de dados é basicamente a ideia de assinatura digital, né? É a ideia de eu gravar alguma coisa e gravar junto com aquilo uma prova de que fui eu quem gravei. Tá? Para fazer isso, você usa basicamente 2 mecanismos. Tá? Funções hash, que eu já vou explicar no próximo slide como funciona, segura aí um pouco. Tá? E o mecanismo de chaves criptográficas
e vocês podem ter ouvido falar delas, né? Elas são chamadas RSA, e são mecanismos criptográficos em que eu tenho sempre uma chave, cada pessoa que está no sistema tem sempre uma chave pública e uma privada. A pública eu deixo para todo mundo ver, e a privada eu guardo as 7 chaves. Tá? A privada não posso contar para ninguém qual é essa chave. E tem uma série de propriedades, esses mecanismos, né? Mas o mais interessante é o seguinte: se eu quero, vou fazer um resumo, né, muito ligeiro aqui, muito por cima. Se eu quero proteger um dado, eu não quero que ninguém leia, eu criptografo ele com a minha chave privada. Como só eu tenho essa chave privada, só eu consigo ler, tá bom? Se eu quero garantir que fui eu que escrevi um dado, o que eu faço? Tá? Eu faço o seguinte, eu basicamente, quando eu quero garantir que fui eu que escrevi, tá? Eu criptografo uma parte daquilo com a minha chave privada, e com a chave pública, você poderia recuperar aquele dado. Tá? Não é bem isso que acontece, mas é só para dar uma ideia de como é a assinatura. Tá? Bom, faltou falar uma coisa, né? Se eu criptografo alguma coisa com uma chave privada, você, com a minha chave pública, pode ler uma parte daquilo lá. Isso garante que fui eu que escrevi, porque só eu tinha a chave privada, então só eu posso ter gerado aquele conteúdo, e se a minha chave pública abriu aquele conteúdo, fui eu quem escrevi. É um pouco mais complicado que isso, mas essa é a ideia. Bom, terceiro ponto. Lembrando que daqui a pouco eu volto para falar do hash. Tá? Vou gastar alguns slides sobre hash, porque ele é fundamental para entender o mecanismo. Terceiro ponto são algoritmos de consenso. Tá? São formas de garantir que todas as máquinas chegam a uma mesma conclusão. Por que eu tenho isso? Porque eu tenho uma rede peer-to-peer. Essa rede peer-to-peer pode ter milhares de nós, e é importante que cada um desses nós chegue à mesma conclusão a respeito do que é o valor real que está gravado lá na rede. Tá? E como que isso é feito? Bom, feito uma série de troca de mensagens entre os nós, tem outras formas de fazer isso, mas basicamente os nós vão chegar num consenso. Tá? Esse é um problema muito antigo em computação, tem décadas de literatura a respeito dele, e os algoritmos de blockchain vieram de forma muito interessante, mostrando a riqueza dessa área de pesquisa. Tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de mecanismo de consenso para vocês. Bom, os outros 2 pontos, eles se resumem, tá, à questão de transparência e a questão de incentivos econômicos. Por que eu preciso de transparência? Seguinte, eu estou falando em ter sistemas confiáveis. Eu só posso confiar em alguma coisa que eu sei como funciona, correto? Então, eu preciso ter o código aberto, eu preciso ter políticas bem definidas, eu preciso ter documentação. Então, blockchain está sempre dependente dessa característica de transparência, que se resume a software livre, documentação aberta, comitês transparentes em relação a decisões de projeto. E o quinto elemento, talvez o menos conhecido, assim, o menos estudado, certamente o elemento desses 5 que a gente conhece menos, são os mecanismos de incentivo econômico. Uma rede blockchain, especialmente essas públicas, que todo mundo pode usar, são redes computacionais enormes. Então, as pessoas têm que ter algum incentivo para rodar isso. Esse incentivo pode ser ganhar algum dinheiro com isso, que é o caso das redes de moeda em geral, mas eu posso também ter benefícios em relação à qualidade de serviço, benefícios indiretos, como é muito comum, por exemplo, nas cadeias de suprimento de alimentos. Tá? Algumas das aplicações mais interessantes de blockchain é cadeia de distribuição.
em que todo passo, toda atividade que é feita num determinado alimento, numa determinada parte do processo de produção é registrado. Tá? Qual é o benefício? O benefício central é que, como eu sei todos os passos da produção, eu consigo cobrar a qualidade de todos esses passos. Tá? Então, o benefício é a melhor interpretação de qualidade de um produto pelos clientes, que por causa disso vão pagar mais, e isso justifica manter a rede. Tá? Ou pode ser simplesmente um benefício de qualidade de vida. Tá? Vamos pegar uma cadeia de tratamento de resíduos. Tá? Eu posso ter todos os passos de uma cadeia de tratamento de resíduos registrados cuidadosamente, né, com aqueles requisitos de auditabilidade, segurança, confiabilidade. Então, isso por si só é positivo e justifica manter uma rede blockchain no ar. Mas beleza. Então, se faltar algum desses 5 elementos aqui, alguma coisa está errada. Tá? Toda a blockchain vai ser dependente de algum mecanismo de peer-to-peer, vai precisar dos mecanismos criptográficos, vou precisar de algum mecanismo de consenso para que a rede toda tenha uma visão consistente do que está acontecendo, né? Vou precisar de transparência e vou precisar de algum incentivo, algum benefício para manter a rede no ar. Beleza. Visto esses 5 elementos, se faltar algum, você tem que desconfiar dessa solução. Visto esses 5 elementos, eu vou falar um pouquinho mais sobre funções de hash. Eu vou gastar 5 minutos falando sobre o que é uma função de hash, porque sem isso não dá para a gente continuar. Tá? Então, lembrando, função de hash é um dos mecanismos criptográficos. Tá? Vamos ver como ele funciona. Então, é o seguinte, função de hash, para quem nunca ouviu falar, é uma função matemática, tá? Que transforma qualquer entrada em um resultado fixo, tá? E curtinho. Então, por exemplo, eu posso ter uma entrada qualquer, a raposa, passo isso por uma função hash, e essa função hash vai me dar uma string, um resultado, um número, tá? Uma sequência de bits. Aqui está em hexadecimal, né? Talvez fosse melhor aqui colocar em zeros e uns, ia ficar mais claro. Mas pegaram a ideia, né? Isso aqui é uma sequência de bits, aqui do lado direito. Bom, então eu tenho qualquer entrada, uma entrada de qualquer tamanho, e tenho uma saída com um tamanho constante de bits. Essa função, ela tem umas propriedades importantes. Primeiro, ela é computacionalmente barata, é muito rápido gerar operar uma função de hash. Segundo, ela tem um conflito uniformemente distribuído. Então, o que quer dizer essa coisa de conflito uniformemente distribuído? Tá? As saídas dificilmente batem, dificilmente eu tenho conflito de saída. Tá? Aí você pode pensar assim, não, mas espera aí, a entrada é maior do que a saída, então eu tenho que ter conflitos. Sim, é verdade. Fatalmente eu vou ter conflitos. A entrada pode ser qualquer coisa, tá? E a saída pode ser um número entre 0 e o máximo que eu consigo representar com, por exemplo, 256 bits. Bom, um número com 256 bits é um número bem grande, né? Mas mesmo ele sendo muito grande, é possível que haja 2 entradas diferentes que geram o mesmo resultado, tá? Mas calma que é muito difícil disso acontecer. Bom, por fim, talvez o mais importante é que a função de hash, a saída é muito rápida, muito fácil, computacionalmente barata, tá? Sair de raposa e chegar nas strings é muito rápido. Mas a volta não. A volta, na verdade, é tecnicamente impossível. Por quê? Primeiro porque é um processo com perda, né? Aqui eu coloquei uma palavrinha, a raposa, mas podia ser todo o CD do seu autor predileto. Podia ser toda a enciclopédia Barça, né? Qualquer entrada aqui do lado esquerdo em azulzinho, eu ia ter uma saída de tamanho de bits igual. Então tem perda, não dá para fazer a volta. Tá?
Mas, além disso, mais importante do que não dá para fazer a volta, é o fato de que eu também não consigo inferir nada da entrada, né? Se eu pegar esse númerozão aqui, que isso aqui é um número, tá? D, F, C, D e por aí vai, se eu pegar esse número enorme aqui, por maior que ele pareça grande, eu não consigo voltar na origem. Beleza. Então, como é que fica essa história, tá? Eu tenho uma entrada, passo a função hash nela, tenho uma determinada saída. Se eu pegar outra entrada, passar nessa função hash, eu vou ter uma outra saída. E a chance de ter duas entradas que batem na mesma saída é muito pequena. Tá? E, além disso, se eu mexer uma coisinha mínima na entrada, a mudança na saída também vai ser significativa. A mudança na saída é grande. Tá? Então, por exemplo, aqui eu mudei só alguns caracteres da entrada e a saída ficou completamente diferente. Tá? E assim vai, né? Bom, então essa basicamente é a propriedade de hash. Tá? O que é importante da função de hash? Que eu quero que vocês fixem, tá? A função de hash, ela é uma espécie de impressão digital, tá? do meu conteúdo. Então, a função hash é uma impressão digital do meu conteúdo, e se eu pego só essa impressão digital, eu não consigo descobrir qual que é o dado original. Legal. Dúvidas aí sobre o que é a função hash, pessoal? Pegaram? Professor, eu tenho uma dúvida assim. Boa noite. Diga. Não em relação à função hash, mas voltando naquele slide anterior, se eu fosse resumir o que é blockchain, eu poderia dizer que é uma rede com aquelas características lá e suporta diversas aplicações, inclusive Bitcoin? Se fosse para eu resumir. Bem... Tá bom, esse resumo tá bom. Tá? E é interessante o seguinte, para cada uma dessas características, eu posso ter diferentes combinações. Então, por exemplo, hoje a gente vai ver um mecanismo de consenso, mas existem N, tá bom? A própria função hash, tá? Existem N implementações de função hash, N padrões de função hash. Todas elas obedecem essas propriedades que eu comentei. Mas eu posso usar uma implementação diferente, beleza? Entendi, obrigado. Joia, mas é um bom resumo. Acho que você pegou a ideia aí. Bom, então agora que a gente descobriu o que é hash, agora eu vou falar de fato sobre qual é a estrutura de blockchain. Tá? Então, blockchain é uma estrutura de dados e ela é basicamente composta por sequências ou cadeias de blocos. Daí vem o nome, blockchain. Legal? E essa sequência de estruturas de dados tem uma característica muito importante. Tá? Então, aqui tem um primeiro bloco, que a gente chama de bloco Gênesis. Né? Alguém, quando criou uma cadeia blockchain, criou esse bloco Gênesis. E aí, no caso, por exemplo, no exemplo de Bitcoin, quem criou esse bloco Gênesis foi o autor, o Satoshi Nakamoto, fez esse primeiro caso. A partir do primeiro, todos os demais blocos, tá? Os demais blocos eles são separados em cabeçalho e dados. E o cabeçalho de um bloco tem um hash do bloco anterior. Então, o que é isso aqui? O cabeçalho do bloco 1 tem uma impressão digital indelével do bloco anterior. O bloco 2, no cabeçalho, tem uma impressão digital do bloco 1. E assim por diante. Sempre que eu ponho um bloco novo nessa cadeia, esse bloco novo vai ter no cabeçalho uma impressão digital do anterior. Tudo bem aí? Bom, essa impressão digital é feita usando hash, como a gente comentou agora há pouco. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que se eu vier aqui no bloco 1, alterar um bit, tá? Essa alteração de um bit vai tornar inválido ou vai modificar isso aqui, e aquele hash que está gravado no bloco 2 não vai bater. Tá? Então, esse mecanismo de, entre aspas, assinar, né, com a impressão digital os blocos anteriores, garante que seja fácil de eu verificar uma alteração.
Então, se alguém mal intencionado veio aqui no bloco 1, alterou um bit, basta eu olhar o que está gravado no cabeçalho do bloco 2 e ver que aquele hash não bate com o hash do bloco 1. Tudo bem? Bom, que mais? Então, o hash basicamente garante a facilidade de ver uma alteração. Além disso, lembrem que esses blocos eles são distribuídos numa rede peer-to-peer. Tá? No caso, a gente está falando de redes com milhares de nós. Tá? Então, se eu quiser alterar essa estrutura, não basta eu alterar num nó só, eu tenho que alterar em todo mundo. Então, além de ser difícil eu alterar em um nó só, mais difícil ainda seria alterar em todos os nós. Tá? Então, é basicamente isso que garante, essa relação de coisas que garante a imutabilidade de uma solução blockchain. Ok? Então, vou repetir. Tá? Esse conceito é importante. Né? Por que é difícil de mudar? Porque para mudar, eu tenho que mudar toda a cadeia de blocos. Porque se eu mudar só um bit num bloco só, não dá, porque essa rastreabilidade que o hash oferece me permite ver rapidamente, muito facilmente, que alguém alterou um dado. Além disso, mesmo que eu pegue, né, mesmo que eu pegasse, alterasse o dado do bloco 1 e saísse em cadeia alterando todos os blocos, eu teria que fazer isso em todas as máquinas da rede. Tá? Então, basicamente, é inviável gerar uma mudança nisso aí. Bom, para fechar esse slide aqui, eu queria comentar que os dados podem ser qualquer coisa. Tá? Os dados podem ser uma transação financeira, pode ser um registro médico, pode ser o registro de aplicação de uma correção de solo, pode ser o dado que eu tenho em mente. Tá? Mas a ideia de cabeçalho tem sempre essa geração de links com os anteriores. Beleza. Faltou uma coisa aqui nesse slide, tá? Que é comentar o fato de que esses conteúdos são sempre validados. Mas isso vai ficar mais claro nos próximos slides. Beleza. Vou dar agora o exemplo de Bitcoin, tá bom? Então, vou parar um pouco agora, respira, pensa um pouco nos 5 pilares, né, nessa coisa do encadeamento de blocos, está começando a fazer sentido, vou dar o exemplo de Bitcoin agora. Então, Bitcoin é certamente a aplicação mais bem sucedida de blockchain. Tá? É a moeda digital mais antiga, teve um pico famoso, que a gente já comentou no final de 2017, hoje em dia está na ordem de $6 mil e tal, e a rede, tá? Só para você ter uma ideia de dimensão mais clara, a rede Bitcoin ela é composta por cerca de 10 mil nós. Esse retrato aqui é menos de um mês atrás. Tá? Esse mapa mostra onde estão acumulados esses nós. Né? Então, basicamente, Estados Unidos, Europa e alguns países, alguns focos na Ásia. Tá? E aqui mostra mais ou menos o número de nós por país, né? Então, campeão aí são os Estados Unidos. O mecanismo de Bitcoin, bom, nem falei, mas todo mundo sabe que Bitcoin é uma moeda digital, né? Beleza. Então, o mecanismo de Bitcoin, ele usa rede peer-to-peer, ele usa mecanismos criptográficos e função de hash. Em particular, ele usa o hash SHA-256, né, uma especificação, um protocolo específico, uma função específica. E agora vamos falar sobre o mecanismo de consenso de Bitcoin. Tá? Então é o seguinte, o mecanismo de consenso é o que vai permitir que todo mundo dessa rede com 10 mil nós, basicamente consiga enxergar o mesmo dado. Falando assim parece simples, mas não é. Né? Replicar um dado em 10 mil nós diferentes é um problema computacional muito doido. Tá? Vamos ver como é que o Bitcoin resolve isso. Então, a forma como o Bitcoin implementa o mecanismo de consenso é por solução de problema matemático. Tá? Esse é um problema
essa proposta, ela não nasceu no Bitcoin, já era um algoritmo conhecido, tá? E a principal característica desse mecanismo é que ele usa baixíssima comunicação. Então, em outras palavras, para eu sincronizar todo mundo numa rede com 10 mil nós, eu faço isso trocando pouquíssimas mensagens. Vamos ver como é que isso é feito, tá? Só que, por outro lado, se eu uso pouquíssima comunicação, por outro lado, eu uso muito poder computacional. Tá? E basicamente quem executa, no jargão aí de Bitcoin, né, quem executa o mecanismo de consenso de prova de trabalho, quem executa isso são os nós chamados mineradores. Tá? E basicamente o que esses mineradores fazem, eles tentam resolver um problema matemático na base da tentativa e erro. Tá? Vamos ver como que é esse problema matemático e como que é essa tentativa e erro. Seguinte, então eu vou passar alguns slides só explicando como é o mecanismo de prova de trabalho. Tá? Então, basicamente, consiste em um problema matemático de encontrar um parâmetro, que a gente chama de nonce. Esse é o cara que eu quero encontrar. Tá? Esse nonce, ele é um número arbitrário que satisfaz a seguinte expressão. Olha que interessante. Tá? Eu tenho, o nonce é aqui, ó, tá? Eu tenho que aplicar uma função de hash em um determinado parâmetro. Esse parâmetro tem duas partes, é uma concatenação, né? Eu junto duas partes. Uma parte é fixa, tá? Essa primeira parte aqui é o que está no cabeçalho do bloco anterior. Beleza? Lembra? Eu tenho uma cadeia de blocos e agora os mineradores eles vão procurar uma resposta matemática. Essa resposta matemática, ela é a parte arbitrária, aleatória, que, colocada aqui como parâmetro para uma função de hash, vai me dar um número menor que alguma coisa, menor que um target. Legal. Vale a pena dizer por que eu faço isso, tá? O minerador que primeiro resolver essa conta, ele vai poder criar um novo bloco. Tá? E quando ele cria um novo bloco, ele ganha, já vamos ver. Tá? Continuando então. Então, a função de hash aplicada num determinado parâmetro tem que dar um número menor que target. Primeiro, né? Não dá para uma coisa importante aqui é que não dá para eu simplesmente deixar essa computação pré-executada, porque como essa parte da entrada para a função de hash depende do último bloco, então eu só posso começar a executar isso a partir do último bloco. Então, sempre que fecha um novo bloco, eu tenho que recomeçar todas essas contas, não dá para deixar isso pré-computado. Tá? Então, vamos ver isso na prática. Tá? Então, o nonce aqui nesse diagrama está representado aqui nesse quadradinho. Tá? Então, eu tenho um parâmetro de entrada. Tá? Eu tenho essa parte, a única parte que eu vario é essa parte aqui, o nonce. Passo uma função de hash nela. No caso do Bitcoin, a função de hash utilizada é a SHA-256. Tá? Essa função de hash, ela dá uma saída que é um número de 256 bits. Então, por exemplo, primeira parte do parâmetro mais 0 dá isso aqui. Esse número, ele é maior do que um determinado target, tá? Do que um determinado valor. Então, para mim não serviu. Vou para o próximo. Testo com 1. Com 1 deu um número que é maior do que o target que eu desejava. Testo com 2, também não deu. E lá pelas tantas, eu vou achar um número, n, por exemplo, que concatenado lá com aquele parâmetro de cabeçalho, passa a função hash nele e deu um número que é menor do que o meu objetivo. Opa, então beleza, encontrei, no jargão eu digo que eu encontrei um valor de nonce válido.
Quando eu encontro um valor de nonce válido, significa que eu resolvi o problema matemático. Tá? E ao resolver o problema matemático, esse minerador ele vai poder fechar, vai poder criar um novo bloco. Legal. Quando esse minerador cria um novo bloco, ele fecha esse bloco, né, não entra mais nada nesse bloco, e vai mandar para todos os outros nós. Tá? Os demais nós vão receber esse bloco, vão olhar, a primeira coisa que ele vai fazer é ver se essa função de nonce realmente resolveu o problema matemático. Tá? Depois disso, ele vai conferir tudo que está ali dentro do bloco. Se tudo estiver ok, os nós agregam esse novo bloco na sua sequência de blocos. Então, com isso, o que vai acontecer? Basicamente, com o tempo, eu vou crescendo o número de blocos na minha sequência. Tá? Então, deixa eu ver se já está na hora de fazer a pergunta. Né? O que o minerador ganha fechando blocos? Óbvio, né, galera da Netflix aí, em tempo de quarentena, o minerador ganha bitcoins. Quantos bitcoins o minerador ganha? Hoje ele ganha 12,5 bitcoins. 12,5 bitcoins, para simplificar a conta, vai dar uns 80 mil dólares. 80 mil dólares a cincão, 400 mil reais, né? Beleza. Aí, seguinte, lembra daquela pergunta lá no começo, o que é o halving? Mais ou menos daqui a 20 dias, aproximadamente dia 15 de maio, ou 12 de maio, vai acontecer o halving. E os mineradores vão deixar de ganhar 12,5 bitcoins para fechar um bloco, e vão passar a ganhar 6,25. Daí o nome halving, né, vai quebrando pela metade. Isso, em 2008, o minerador ganhava 50 bitcoins. Teve um halving, passou para 25, depois passou para 12,5 em 2016, 2017, e agora vai passar para 6,25. Então, acho que agora deu para explicar o que era o halving. Tá? O halving nada mais é do que uma quebra pela metade do que um minerador ganha para resolver um problema de Bitcoin e criar um novo bloco. Tá? O interessante aí é o seguinte, no último halving teve uma oscilação e um pico do valor do Bitcoin, teve uma corrida pelo Bitcoin e o preço foi lá para cima. Então, se espera também alguma oscilação nas próximas semanas. Não dá para dizer o que vai acontecer. Muita gente diz que vai subir. Muita gente diz que, por outro lado, essa rede que mantém, esses 10 mil nós que mantém a rede Bitcoin, estão gastando energia para fazer isso, né? Esse processo que eu comentei agora há pouco é computacionalmente muito custoso, vai deixar de valer a pena. Bom, ao invés de ganhar 400 mil reais, eu vou ganhar só 200. Se o meu gasto de energia estava nessa faixa, muita gente pode retrair. Né? Então, enfim, cenas perturbadoras aí nas próximas semanas no mundo do Bitcoin. Bom, professor, fiquei com uma dúvida aqui. Sim. Bem leigo mesmo. Por que esse bloco vale 80 mil dólares? Cara, essa pergunta eu nunca parei para pensar, sabia? Mas é o seguinte, a moeda... Por que a nota de 100 reais na sua carteira vale 100 reais? Então, moeda tem um lastro fora, né? Vai chegar no ouro, o petróleo e tal. Tem alguma coisa aí da inflação. O mercado hoje não tem lastro, não. Então, o valor é o valor de quem paga. As pessoas pagam esse valor pelo Bitcoin. Depois a gente pensa melhor nisso, mas a melhor resposta que eu posso dar de forma rápida tem quem pague. Tudo bem? E eu pago para usar em outra aplicação? Você paga para quem possui aquele Bitcoin. Então, por exemplo, quando um minerador fecha um bloco, e hoje ele ganha 12,5 Bitcoins, para ser bem específico, da onde surge esse Bitcoin? Né? Ele põe no próprio bloco que ele fecha. Então, no bloco que ele grava, ele fecha lá uma transação de 12,5 para ele. Tá? Então, com as chaves criptográficas dele, ele consegue movimentar aquele valor depois. Se você quiser comprar o Bitcoin dele,
ele vai usar as chaves criptográficas dele para transferir esse Bitcoin para suas chaves criptográficas. Tudo bem? Bom, mas essa pergunta de por que vale 400 mil dólares é a dinâmica da rede. Tudo bem? Se você começa a vender barato, é a dinâmica de mercado, né? Se você começa a oferecer os seus bitcoins por um preço mais baixo, a galera vai correr para comprar, né? Se o seu valor fica meio alto, ele fica meio parado ali, você não consegue mover, então tem uma dinâmica de mercado aí. Beleza. Entendi, obrigado. Imagina. Agora vamos lá, eu tenho ainda tranquilamente mais uns 10 minutos. Agora deixa eu começar com um ponto super interessante, que é o que acontece se dois mineradores fecharem um bloco mais ou menos ao mesmo tempo. Que pode acontecer, né? Então, assim, tem uma rede de 10 mil nós, os 10 mil nós estão fazendo tentativa e erro para resolver um problema matemático. Pode ser que dois, ao mesmo tempo, fechem, encontrem um valor de nonce válido, né, e possam fechar um bloco. Bom, e aí? Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Basicamente, a rede ela é projetada para... ela tem um grau de dificuldade para resolver aquele problema matemático que é projetado para que se consiga fechar blocos mais ou menos a cada 10 minutos. Beleza? Então, aqui eu tenho um exemplozinho da minha rede, ela vai crescendo mais ou menos a cada 10 minutos, entra um bloco novo aqui. Então, o que acontece se, por exemplo, aqui nesse slide, 3 mineradores conseguem fechar blocos mais ou menos no mesmo tempo? Beleza? Então, um bloco lá na Ásia, um bloco no Brasil e um bloco na China. Não, a China também é na Ásia, né, seu burro? Algum país com C aí. Camboja também é na Ásia. Canadá, beleza. Então, eu tenho mineradores na Ásia, no Brasil e no Canadá. E eles, é válido, isso aqui pode acontecer. É muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. Tá? O que vai acontecer a seguir, né? Os demais mineradores, quando recebem esses blocos, vão começar a minerar de novo. E antes, quando eu estava minerando esses caras, eu estava olhando para o cabeçalho daqui, né? Estava olhando para o que vinha antes. Então, quando eu recebo um bloco A, esse bloco está ok, né? Eu começo a minerar a partir dele. Mesma coisa acontece com o B e C. Então, o cenário que vai acontecer é que eu posso ter bifurcações, né? Mas essas bifurcações, é a parte interessante, uma das coisas mais bonitas do protocolo, é que essas bifurcações não vão durar muito tempo. Tá? Num dado momento, probabilisticamente, um lado, um ramo, vai crescer mais do que os outros. E o protocolo estabelece que você sempre deve minerar a partir do ramo maior. Então, num dado momento, um desses ramos vai crescer e os demais vão ser descartados. E descartados, realmente é descartado, significa jogado fora, esquecido no lixo. Tudo bem? Mas os mineradores que fecharam o B e o C também receberam. Não, porque esse bloco ele deixa de ser válido. E aquilo que ele tinha recebido e que ele colocou dentro do bloco B, deixa de ser válido junto. É um negócio interessante, mas calma que funciona. Olha só. Agora imagina o seguinte. Então, no final, veja, então é um negócio muito interessante aqui. Para quem é das áreas de matemática, área de prova, de teorema e tal, é o seguinte, esse mecanismo, ele funciona na prática, mas não tem nenhuma garantia probabilística de que duas cadeias pudessem crescer ao mesmo tempo em paralelo. Só que a chance disso acontecer assim, zero. Quase, assim, milhares de casas decimais depois da vírgula aí, tá? A chance de duas cadeias crescerem, a chance de duas cadeias crescerem em paralelo é mínima, tá? Então, Professor, mas e no caso
Oi, mas e no caso, por exemplo, a pessoa chegou a partir desse bloco, aí na linha A, beleza, consegui fechar o novo bloco. E o B, como é que ele faz? Ele vai ter que esquecer tudo que ele estava fazendo até então e continuar a partir do A? Ele tem que... Na verdade, é assim, né? Vamos voltar nesse momento aqui, ó. Voltar nesse momento, tá? Lembra que os blocos, eles são... uma vez que um minerador fechou um bloco, esse bloco é disseminado na rede, beleza? Só que é o seguinte, a rede é muito grande. A rede ela vai ter visões parciais desses blocos, né? Então vai ter nó da rede, o nó que está lá na Ásia, tem a chance de receber esse bloco A mais rápido do que um que está no Brasil. Agora, um bloco, se esse cara que foi gerado em São Paulo, né, a chance de um outro nó que está no Rio de Janeiro receber esse cara antes de receber esse é mais alta. Tudo bem? Então tem uma coisa orgânica aí. Tá? Aí, a partir do momento que eu recebo um próximo bloco, eu vou minerar a partir dele. Então, todo mundo que recebeu o B primeiro do que A e C vai minerar a partir de B. Todo mundo que recebeu o A e não viu B e C ainda vai minerar a partir daqui. Tá? Mas o lance importante de fixar agora é que sempre uma das linhas vai dominar. Tá? Uma das linhas vai crescer mais rápido na rede. Tá? Aí, deixa eu explicar o duplo gasto. E aí vai explicar um pouquinho mais a sua... Você deve estar preocupada com esse dinheiro que estava ali no B, né? Deixa eu chegar lá agora. Já chego lá, então. Não achei que estava no próximo slide, mas não está. Então, vamos lá. Oi. Isso gera uma competição entre os mineradores? Não, mas total, né? Total. Então, assim, primeiro eu quero fechar o bloco o mais rápido possível para eu ganhar. Posso fazer um adendo aí? Sim, só um segundo. E outra coisa, eu quero espalhar o meu bloco o mais rápido possível na rede para que seja menor a chance do meu bloco ser descartado. Quem que vai fazer o adendo? Pode falar. É o Wagner. Fala, Wagner. Seguinte, esse processo de cancelamento, que são desconsiderados, isso tem até uma raiz econômica. Isso evita excesso de oferta de nó e de moeda no processo. Isso para poder manter também o valor da moeda. Entendeu? Então, por isso que esse processo também é feito dessa forma. Não, mas olha, o que mais garante mesmo, Wagner, é isso aqui, ó. É o nível de dificuldade. Então, sim, aí você dificulta. Quando você diminui esses nós todos, você cria dificuldade e aí cria valor nisso, entendeu? Isso. Então, deixa eu explicar esse negócio aqui, que aí vai fechar, vai começar a fechar algumas coisas. O que acontece? Então, primeiro, é meio raro, muito raro, de ter dois blocos fechados ao mesmo tempo, tá? Mas, além disso, o protocolo ele é feito para os blocos serem, na média, fechados a cada 10 minutos, tá? E essa dificuldade, ela é regulável, tá? Se eu começo a colocar muito poder computacional para fechar mais blocos rapidamente, a rede se ajusta, aumenta a dificuldade do problema matemático para tentar voltar a ter fechamento de blocos a cada 10 minutos. Então, esse diagrama aqui mostra como que tem sido ajustada o grau de dificuldade para encontrar blocos. E vocês estão vendo aqui que é um crescimento rápido, né? Então, isso significa que essa curva, ela tá aqui do lado esquerdo, não dá para ver direitinho, né? Mas essa curva, ela está dada em peta-hash por segundo. Peta, né? Peta operações de hash por segundo. Então, dá só uma olhada como isso tem crescido. E a quantidade de energia que se gasta aqui não é brincadeira. A gente está falando da quantidade de energia de um país. Então, para manter esse grau de competição entre os mineradores aí, gasta-se energia equivalente à Irlanda, à Suíça, alguns países aí da Europa, tá? Agora, eu vou pular essa parte aqui de como que é feito esse ajuste dinâmico da dificuldade, tudo bem? Mas quem quiser, depois eu tiro essa dúvida
Mas a ideia era mostrar aqui exatamente como que é a conta de ajuste de dificuldade. Tá? Mas, basicamente, eu vou mostrar aqui só o resultado, como que é. Tá bom? Então, é o seguinte. A cada 14 dias, a rede reavalia. Tá? Ela é projetada para fechar 2.016 blocos a cada 20.160 minutos. Ou seja, um bloco a cada 10 minutos. Se isso vai mais rápido, tá? Então, por exemplo, nessa linha aqui, eu levei 20.000 minutos, tá? Um pouco menos do que 20.160. Então, eu posso ajustar o target e deixar o problema matemático um pouco mais difícil. Eu vou pular um pouco essa parte aqui, porque a gente pode, sem ver a matemática, simplesmente pensar no fato de que se eu ponho mais computação, se eu ponho mais gente competindo, simplesmente ajusto a dificuldade do problema matemático. Beleza. Então, eu vou pular essa partezinha aqui. Resumindo, para a gente ter um tempo aqui de bater um papo. Resumindo, vou resumir agora como funciona o Bitcoin no geral. Tá? Então, agora que a rede ela é feita por dezenas de milhares de nós. Essa rede está lá no ar, né? Minerando. Tá? E as transações elas estão acontecendo. Tá? Então, por exemplo, eu não preciso ser um minerador para usar o Bitcoin. Né? Posso ter uma carteira digital, eu posso gastar, né, esses valores. E toda transação, quando eu faço um gasto, quando eu transfiro um valor de A para B, isso é uma transação, essa transação é jogada para a rede. Então, esse jogar para a rede é assim em broadcast, né? Joga para todo mundo. E os nós, lá, os mineradores, estão fazendo dois trabalhos. Eles estão validando as transações que chegam e estão minerando o Bitcoin. Tá? Então, a gente tem esse mecanismo de prova de trabalho, e quando um minerador fecha um bloco, esse fechar de bloco dá para ele um incentivo, né, hoje de 12,5 bitcoins. Também tem umas taxinhas a mais, aí para cada transação ele pode ganhar um troco, mas isso hoje é quase irrelevante, perto dos 12,5, né, que ele ganha. Esses blocos eles são fechados na média a cada 10 minutos. Tá? E aí, quando eu fecho um bloco, eu jogo para o resto da rede o mais rápido possível, né? O mais rápido possível, para que tenha mais chance do meu bloco ser, de fato, o último, e aí todo mundo continuar minerando a partir do meu bloco. E outra coisa muito importante é que todos os nós da rede, validam tudo. Ninguém confia em ninguém. Tá? Então, quando eu sou um minerador e eu recebo um bloco novo, confiro o cabeçalho, confiro se aquela conta do nonce está correta, confiro se o hash que ele colocou está batendo com o hash do... Eu confiro tudinho. Tá? E, sobretudo, confiro as transações. Tá? O que significa conferir as transações? Eu só posso ter gastos dentro dessa cadeia válida. E agora eu vou responder aquela pergunta da colega lá. E o que estava aqui no B, né? Tá? Blockchain vai resolver o seguinte problema, né? Um problema de gasto duplo. Então, vamos supor que aqui nesse bloco eu tivesse alguns bitcoins aqui. Tá? E aí eu vou tentar fazer um ataque. Olha só que malandragem interessante. Eu pego esses meus bitcoins aqui, compro uma bicicleta aqui em A, e com esses mesmos bitcoins eu compro uma Ferrari aqui em B. Tá? Por algum tempo isso seria válido. Mas como essa cadeia vai ser morta, né, só vai ser válido o gasto aqui. Né, o gasto dessa cadeia principal. Então, blockchain oferece um mecanismo para identificar e matar na raiz a questão de gasto duplo. Opa, pode falar? Bom, continuando. E outro ataque possível é o ataque chamado de 51%, que é o seguinte, ainda pegando o mesmo exemplo, né? Eu gastei uma bicicleta aqui na cadeia A
e comprei uma Ferrari aqui na cadeia B. Tá? Imagina que agora eu consigo fazer lá um cartel, consigo ajeitar uma massa de mineradores e falo assim, galera, vamos todo mundo processar aqui na sequência A, porque daí aquele gasto que eu fiz de uma Ferrari no bloco B vai ser cancelado, beleza? Então vamos nos juntar aqui, um ajuda o outro, depois a gente divide a Ferrari. Tá? Só que isso não dá para fazer porque a gente está falando de uma rede muito grande. Tá? Então, para eu conseguir fazer um ataque desse, de tentar influenciar como a rede vai sendo fechada, eu teria que dominar mais de metade da rede, e isso é impossível, teoricamente impossível. Né? Até pelo que eu disse do consumo de gasto de energia. Bom, beleza, eu vou fechar daqui a 1 minuto. Eu só queria dizer que existem novos avanços na questão de blockchain. A gente tem falado hoje em dia de ter não só dados na blockchain, mas também aplicações inteiras. Tá? Porque a gente tem falado de aplicações de blockchain 2.0. Também tem os 3.0, que são mais voltados a ter uma performance mais alta, mas o grande avanço aí é a expectativa de ter algoritmos. Né? Eu vou gravar na blockchain não só dados, não só uma transação de uma venda, mas o comportamento de uma empresa, por exemplo. Ou o algoritmo que define se eu passo ou não num curso. Tá? Eu posso colocar na blockchain, com todos aqueles critérios de mutabilidade, auditabilidade, transparência, todos esses benefícios que a gente viu até agora, posso ter tudo isso em programas, em comportamentos. Tá? Bom, só para fechar aqui, então, existem muitas possibilidades que são abertas pelos contratos inteligentes, que são programas na blockchain. Se fala muito em aplicações não só de moedas, né, mas também de supply chain, de proteção de dados. Supply chain é as cadeias de fornecimento, as cadeias logísticas de produtos, né, as questões de privacidade de dados. E se fala de, no futuro, ter empresas inteiras baseadas em contratos inteligentes em blockchain. Então, vou dar só um exemplo rápido. Imagina que o sistema de transporte Uber não fosse uma empresa, fosse uma aplicação numa blockchain. Tá? Assim, de cara, já não pagaria uma taxa de administração para Uber. Né? Então, eu poderia confiar na rede toda essa mediação de valores e tal. Beleza, pessoal. Eu preciso fechar. Teria mais algumas coisinhas para falar aqui para vocês, mas eu acho que a ideia de como blockchain funciona, eu acho que foi passada. Né? Eu quero lembrar que Bitcoin é um exemplo excelente e tal, mas é só um exemplo. Tá? Eu poderia ter, como tenho, né, tem mais de 2.000 moedas digitais hoje em dia, surgiram aí as novas aplicações em cima de blockchain, e a gente não falou de muita coisa aqui ainda, a gente pode até eventualmente fazer um segundo bate-papo outro dia, para explicar um pouco mais de possibilidade. Mas o fato é que cada um de nós, nas nossas áreas de atuação, a gente pode se beneficiar desse conceito de confiança, que a novidade está aí. A gente não tinha esse conceito de confiança antes. Tá? Eu sempre depositava confiança ou numa empresa, ou num banco, ou num cartório, né? E agora eu começo a ter sistemas onde a confiança está ali, está depositada no próprio sistema. Tá? Bom, a gente não falou de muita coisa, eu acho legal de dizer sobre o que a gente não conversou. A gente não falou sobre a implantação de blockchain, se ela pode ser pública, quem que pode acessar essas coisas. A gente não falou muito sobre as limitações de blockchain em termos de transações por segundo, em termos de quanto de armazenamento eu posso ter ali dentro. Nós não falamos nada sobre os custos de manter essas soluções, nem sobre regulamentações para isso,
e muito pouco também sobre as fraudes possíveis, né? São todos pontos em aberto aí. Fechando, eu queria agradecer a Maraísa pelo convite e por possibilitar a gente juntar algumas turmas, também ao projeto Interfit de Cidades Inteligentes, onde a gente tem feito esse trabalho de falar sobre blockchain. Ao Vladimir, que é o meu colega de escrita de um capítulo, tudo isso que eu falei para vocês pode ser encontrado na internet, aqui num texto que foi publicado ano passado, no Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde. Só baixar. Bom, e agora podemos passar para as perguntas. Pessoal, basicamente eu falei meio rápido, né? Deixa eu voltar aqui no resumão. Tá? Falei meio rápido, mas agora eu queria gastar os próximos 15 minutos com dúvidas. Professor, eu tenho uma dúvida. Na verdade, é uma curiosidade. Eu queria entender onde é que está a atuação do ser humano na hora de fazer o blockchain e o que é máquina. Para mim, isso é bem confuso. O cálculo é feito por quem? Moira, é 100% máquina. Tudo é máquina. Tá? Então, assim, intervenção humana zero. É claro que alguém põe a máquina para funcionar, alguém instala o software, né? Alguém conecta o cabo de rede, mas todos os mineradores são máquina. E são programas, são máquinas, e são programas de computador com comportamento definido. E código aberto, todo mundo pode entrar lá, ver o código, ver exatamente como eles funcionam. E eles vão aprendendo e aprimorando ou não? Olha, na verdade, esses programas eles são totalmente fixos, né? Eles têm um protocolo, eles seguem esse protocolo. Existe um grupo de pessoas, e aí sim entra o fator humano, existe um grupo de pessoas que, no caso do Bitcoin, estudam, vê se precisam mexer alguma coisa, mas são sempre estudos para o futuro, assim, né? Então, por exemplo, de tempos em tempos, o pessoal revisa as políticas. Será que está bem isso aqui? Será que a rede está sustentável? Uhum. E esses grupos de pessoas, eles podem propor modificações e falar assim, daqui a 6 meses a gente vai mudar a versão. Tá? Entendi. Mas aí o minerador, ele tem um detentor dele, quando a gente fala, o minerador, ele ganha 12,5 bitcoins a cada bloco que ele resolve. Quem ganha isso? Então, é o dono do minerador. Então, você, por exemplo, pode entrar no site do Bitcoin, pegar o código de um minerador, instalar e botar para rodar. Tá? Quando você instala o minerador, você cria um par de chaves, né? Um par de chaves criptográficas que só você sabe. Tá? Então, quando ele cria aqueles bitcoins, ele cria para você, para o seu par de chaves. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Qualquer um pode ser minerador. Na prática, assim, pessoas comuns como nós, gastando energia ao preço atual, não vale a pena. Esses mineradores, na prática, eles são grandes fazendas de processamento, que utilizam ferramentas computacionais de baixo consumo energético, usam energia mais barata, tem assim, sua própria produção de energia, para isso tudo compensar, né? Mas, respondendo a sua pergunta com mais clareza, Moira, não tem pessoas mineradores, né? Os mineradores são máquinas que estão fazendo aquelas contas matemáticas lá. Uhum. Beleza? Tá bom, obrigada. Fala ali. Uma dúvida. Opa, peraí, o Leonardo tá... Tem mais de uma pessoa, vamos lá. Desculpa, pode... E aí? Se a gente estivesse usando um algoritmo... Professor Danilo aqui. Eles iam resolver automaticamente quem ia começar.
Bem legal o tema, professor. Parabéns. Foi bem bacana. Danilo, o seu áudio está muito baixinho, eu não estou conseguindo ouvir. Uma dúvida aqui, professor. Diga. O que faz um minerador ter mais sucesso que o outro? Como ganhar mais nessa disputa aí? Olha, então vamos lá. Não tem nada que vai te fazer fugir da tentativa e erro. Tudo bem? Em termos algorítmicos, né, assim, não vai ter nada que vai me fazer fugir da tentativa e erro. Mas tem N possibilidades para fazer isso mais rápido. Então, o pessoal usa hardware projetado para fazer isso, né? O pessoal faz grandes fazendas para processamento. Então, por exemplo, uma fazenda assim pode ter 20 mil computadores. Cada um desses computadores possuem hardwares específicos só para resolver aquela função de chá, tá? E aí eu divido o espaço de busca entre esses 20 mil computadores, e cada um desses 20 mil computadores tem ali uns 200 núcleos. Então, eu estou falando um pouco de arquitetura de computação, né? Mas são grandes fazendas de processamento. Outra coisa que o pessoal faz é juntar forças. Então, por exemplo, além de ter fazendas de processamento, eu junto outras fazendas e tento dividir os ganhos. Tá? Mas o principal é usar energia barata e usar algum mecanismo de processamento específico, ou seja, que com o menor custo watt processamento, tudo bem? Então, hoje em dia tem ou GPU, ou hardware específico, às vezes é hardware específico mesmo, o hardware ele é feito para processar a função de hash e resolver a mineração do Bitcoin. Tá? Agora, deixa eu falar um negócio super importante antes de acabar. Esse mecanismo de Proof of Work, esse mecanismo de mineração que eu acabei de falar para vocês, ele não é o único. Tá? Eu tenho outras moedas que têm outros mecanismos e que são mecanismos que não são baseados em problemas matemáticos e, portanto, não são caros computacionalmente. Tá? Então, lembra um daqueles primeiros slides que eu tinha 5 coisas, né? O mecanismo de consenso era só um deles. Então, cada moeda digital pode ter o seu mecanismo de consenso. E hoje em dia já está bem claro que esse mecanismo de consenso do Bitcoin é computacionalmente ou energeticamente inviável. Então, todas as novas moedas estão partindo para mecanismos diferentes, que não são gastões de energia e têm características diferentes. Então, assim, é um erro associar consumo de energia com blockchain. Você pode associar consumo de energia alto com Bitcoin, tá? Mas não com blockchain. Então, você pode ter outras soluções de consenso que não são essa da prova de trabalho. Agora, respondendo o colega, você pode usar arquiteturas específicas. Maraísa, quanto tempo para mais perguntas nós temos? Então, normalmente tem uma turma aqui que tem que sair às 19 porque eles têm outra aula, mas eu deixo, se o pesquisador, se o palestrante quiser ficar conversando com o pessoal, pode ficar. Eu só queria dar um aviso antes. Então, por favor. Mas ainda tenho 5 minutinhos, meu aviso é rápido. Pessoal de seminários, não adianta entrar e colocar o resumo. Vocês sabem que na internet tem como rastrear. Então, entrou 15 minutos depois, colocou o resumo, não considerarei. Não adianta fazer isso. Vocês sabem que eu sou extremamente chata com presença. E o seminário continua online, o resumo é a única forma de avaliar. Então, não adianta tentar colocar um resumo, sendo que vocês não estão aqui presentes, tá? Não precisa fazer isso, é feio. Essa coisa de querer dar jeitinho, não, Arlindo, não precisa disso, a gente está numa pós-graduação.
Então, assim, não vou ficar falando mais, é só para avisar. Não vou avisar mais, vai estar lá, mas se você ver falta ou não considerado a sua nota do resumo, pode saber que foi isso, tá bom? Só para deixar relatado. Muito obrigada. Pedindo desculpa e interromper. Não, tudo bem, é isso aí, Marisa. Você está sendo até bonzinha. Eu já excluí a disciplina logo, assim, matava. Posso pensar também. Posso pensar. Bom, pessoal, a gente tem tempo aí para mais uma ou duas perguntas. Digam. Ó, não deu para ouvir, hein? Professor. O Leonardo aqui. Diga, Leonardo. Qual seria o primeiro passo, né, ou os passos para implantar uma solução de blockchain que não envolve uma criptomoeda, né? Assim, é uma rede peer-to-peer. Algumas coisas você até respondeu nessa última pergunta, mas eu imagino que tem que ter um serviço rodando em cada computador, então você tem que definir uma arquitetura, né? É o seguinte, Leonardo, cada caso vai ter as suas recomendações de implantação, né? Mas o primeiro item ali das coisas que a gente não falou foi essa escolha entre usar uma blockchain pública ou você fazer a sua própria, tá? Então, o que eu chamo de uma blockchain pública é você usar um serviço que já existe e pendurar a sua aplicação nisso aí, né? O que eu chamo de aplicação de instalação privada é você separar suas máquinas e instalar o software. Então tem essa decisão aí, que ela não é uma decisão muito trivial de bater um papo assim muito rápido e decidir. Mas tem uma coisa importante aí, acho que a primeira pergunta é se você tem usuários, se você conhece os usuários ou não. Porque, por exemplo, numa criptomoeda, em geral, como é o caso do Bitcoin, eu não conheço os usuários. Então, isso me leva a adotar uma solução que é, em geral, chamada pública, né? Ela fica lá na internet, qualquer um pode entrar. Se a aplicação que você tem em mente, ela não tem essa característica, eu quero pessoas identificadas. Aí a tendência é você usar uma coisa privada ou uma coisa mista entre o público e o privado. Aí não dá para responder assim muito, muito rápido, Leonardo. Você pode, se você quiser, você pode me dizer, me escreve depois, me manda qual é a aplicação que você está em mente, e a gente troca umas figurinhas para chegar um pouco nessa decisão. Eu tenho um outro vídeo que eu fiz um tempo atrás, também que eu posso te mandar, e fala nesse ponto aí. Também já ajuda. Beleza? Obrigado. Mas, fica à vontade, me escreve, eu posso te passar o vídeo, posso dar uma olhada na sua aplicação e a gente define um pouco. Legal, obrigado. Professor. Última pergunta. Professor. Aline, pode falar, Aline. No caso, então, quando a gente faz uma transação, são os mineradores que validam com os cálculos que eles fazem? É o seguinte, quando a Aline transfere alguns bitcoins para a Maraísa, é o seguinte, você, Aline, tem que ter esses bitcoins, né? De acordo? Uhum. Então, a transação é um negócio muito simples, né? X de Aline para Maraísa. Pensa assim, tá? Aí, essa transação, ela vai chegar num nó minerador. O nó minerador vai pegar essa transação, vai olhar a cadeia de blocos, vai ver se a Aline tem saldo, tá? Se a Aline tem saldo, e mais do que isso, né? Se entre a existência do saldo e essa nova transação não teve nenhum gasto desse saldo aqui, então beleza, então isso é uma transação válida. E aí ele grava no bloco. Tá? Se ele detectar qualquer anomalia na sua transação, ele não vai aceitar. Ele não veja que fechar um bloco significa R$400 mil, né?
Então, assim, ele não quer correr o risco de colocar uma transação inválida num bloco. Entendi. Beleza? Entendi. Beleza. Bom, pessoal, 19 horas. Eu vou encerrar aqui, liberar para todo mundo, mas eu posso ficar mais uns 15 minutinhos, 20 minutinhos e responder mais algumas perguntas, ok? Maraísa, está por aí? Sim, estou aqui. Eu vou ficar mais uns minutinhos aqui, mas a gente considera as atividades encerradas, tudo bem? Tá bom, muito obrigado, professor Arlindo, pela presença. Foi muito bom. Boa sua palestra. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maraísa. Bom, pessoal, então eu vou ficar por aqui mais uns minutinhos. Quem tem pergunta? Ô, Lucas, eu não estou conseguindo te ouvir. Oi, Arlindo, está me ouvindo agora? Agora estou. Eu não sei muito bem como formular a minha pergunta, mas vamos lá, vou tentar ser o mais claro possível. Num exemplo sobre gestão de resíduos, como se aplica na cadeia de resíduos o blockchain? Você falou, por exemplo, acho que para uma moça anterior a mim, que um minerador, ele precisa... o minerador não, a pessoa, para começar a minerar, ela precisa ter toda a infraestrutura capaz para isso, um software e tudo mais. Para fazer a cadeia de resíduos, eu tenho que instaurar um software que seja voltado para esse tipo de aplicação? É o seguinte, Lucas. Primeiro, deixa eu desmanchar uma coisa. Numa blockchain, eu tenho que ter uma rede de computadores, mas eu não necessariamente tenho essa figura do minerador, tá? O minerador é uma coisa que existe no Bitcoin. Não, sim, eu dei um exemplo só para... Aí vamos imaginar juntos aqui uma questão, um lance, vamos pegar uma aplicação de cadeia de resíduos aí. Vamos pegar um produto específico, qualquer, alumínio, por exemplo, tá? Deixa eu pensar, tem uma coisa mais top. Quem me dá um resíduo? Pilha. Pilha é legal. Então, assim, pilha é contaminante, né? E é importante saber e ter um controle bem cuidadoso se elas estão sendo descartadas, né? E descartadas corretamente. Então, por exemplo, eu posso ter uma rede de nós. Estou pensando aqui como é que pode ser essa implementação. Eu posso ter uma rede de nós, de uma rede blockchain. Essa rede blockchain, ela oferece o serviço de cadastrar ali, registrar as transações, né? O que seriam transações aí para a gente numa cadeia de distribuição e coleta de pilhas usadas, né? Pode ser, por exemplo, se um determinado condomínio coletou quantos quilos de pilha. E aí se uma cooperativa recebeu e tratou uma quantidade X de pilhas e tal, tá? Qual que é a grande vantagem aí? Cada passo desse vai ser registrado numa blockchain de forma muito consistente, segura, imutável, auditável. E aí eu consigo, quando eu quiser, olhar para os dados e recuperar aquela informação de forma bem consistente, tá? Tem outra vantagem, assim, eu posso ter um conjunto de usuários que não se conhecem, né? Então, por exemplo, ao invés de ter um sistema de informação que todo mundo tem que ter autorização para entrar lá e tal, fica uma coisa mais autogerida, né? Mais distribuída, assim. Agora, num exemplo como esse, não teria aquela figura do minerador, né? Tá? Inclusive, num exemplo como esse, ele seria interessante conhecer os usuários, né? É diferente do Bitcoin. Porque no Bitcoin, por exemplo, é tudo anônimo, né? Aqui não, é como a gente bateu, eu fiz com quem foi mesmo que perguntou isso? Bom,
Alguém perguntou agora há pouco, né, sobre a questão de se é público ou privado, né? Então, eu poderia, por exemplo, ter os usuários identificados, eu ter uma garantia de quem são os usuários. E a grande vantagem aí é ter o registro de por onde está passando esse produto. E, inclusive, eu posso fazer algumas coisas automáticas, como, por exemplo, ter uma lixeira inteligente num condomínio que registra. Registra o peso de pilha que está sendo depositado nela. Ou ter um esquema em uma cooperativa de tratadores, né, de resíduo, que registra automaticamente quanto de resíduo eles estão tratando, para onde está destinando. Então, a vantagem aí é o registro confiável e a auditabilidade desse registro. Beleza? Beleza, entendi. Ficou mais claro aí? O que faltou a gente... não dá, né? A gente foi um tempo muito curto. Faltou dar mais exemplos. E eu acho interessante falar sobre blockchain, porque se a gente, ao falar sobre blockchain, não dá os exemplos de Bitcoin, a galera não entende. Porque é a principal coisa, né? Só que o exemplo do Bitcoin, ele atrapalha, porque ele vicia um pouco o raciocínio. Então, eu tenho que voltar um pouco para aqueles 5 princípios lá e pensar que eu posso ter qualquer aplicação, a agregação de mais confiança em qualquer tipo de aplicação, mais ou menos, na verdade, né? Porque tem umas limitações, né, de número de transações por segundo, de volume de dados que eu posso gravar, umas limitações práticas aí. Mas tem várias aplicações e o ideal é a gente ver alguns cases, não só um, como a gente viu, para a coisa ficar mais tranquila. Tá. Você compartilhou na aula de cidades inteligentes uma aula de blockchain, eu acho e eu acompanhei uma segunda aula sua. Essa dúvida vinha porque eu não tenho tanta familiaridade com a computação. E aí eu estava pensando em como formular uma pergunta exatamente sobre resíduo e como seria essa estruturação. Mas ficou muito mais claro depois dessa sua resposta. Porque não precisa de toda essa infraestrutura do Bitcoin, né? Não precisa. Na verdade, o pessoal põe algumas máquinas, ou às vezes até aluga algumas máquinas na nuvem. Nem passa perto do tamanho da rede do Bitcoin. Tá. Tudo bem? Beleza. Obrigado. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Eu tenho, professor. Na verdade, são só 2 perguntinhas. Uma que meio que, tipo, não é bem uma dúvida, quando você falou que é uma rede e tem 10 mil nós, só que cada nó meio que ele é como se fosse, só liga 2, né? O anterior e o próximo. Então, seria uma lista encadeada? Duplo encadeado? Você misturou a rede de nós e a cadeia de blocos. Tá? Tá. Uma coisa é a rede de nós. Deixa eu voltar. Não, acho que nem precisa do slide. Então, quando a gente fala vou dar o exemplo do Bitcoin. Tá? O Bitcoin ele tem mais ou menos 10 mil nós ativos. E é mais ou menos porque entra nó, sai nó, esse negócio é dinâmico. Tá? Um nó o que eu chamo de nó nesse caso é um computador, que na prática a gente sabe que é muito mais do que um computador, é uma fazenda de computadores, tá? Agora, cada nó, seja ele um computador embaixo da mesa ou uma fazenda, ele tem um registro da cadeia de blocos, tá? Então, são coisas diferentes. Então, quando a gente fala da rede peer-to-peer, a gente está falando de computadores, de máquinas. E quando a gente está falando da cadeia de blocos, a cadeia de blocos é essa estrutura de dados, tá? Que vai gravado no disco, contendo as transações. Tá? E todo nó... Então, vamos lá. Tem a rede peer-to-peer. Cada um desses nós tem gravado a cadeia de blocos. Tá? Então, a cadeia de blocos é uma estrutura de dados que, quando entra um bloco novo, quando um minerador
descobre um bloco novo, fecha um bloco novo, ele manda para todos os outros nós, cada nó valida e atualiza a sua estrutura de dados, ou seja, cada nó recebe aquele bloco, valida, se tiver tudo ok, ele anexa na ponta da estrutura da cadeia de blocos. Tudo bem? São duas coisas diferentes. A rede de computadores, que nem tem uma topologia específica, né? Não é lista, não é grafo completo, não é nada disso. É um monte de computadores. E a outra coisa é a estrutura de dados que cada um deles guarda. Tudo bem? Esclareceu um pouco? Agora eu entendi. E mais uma dúvida é que eu fui abrir aquele mini quiz, aí tinha uma sigla aqui, ó, POW é computacionalmente caro, na outra pergunta. Só que eu não sei se eu não prestei atenção, mas eu dei uma olhada nos slides, eu também não achei. O POW é o Proof of Work, é esse mecanismo que a gente comentou do Bitcoin. Ah, entendi. Tá? É prova de trabalho em português. No slide tá prova de trabalho, entendi. Tá bom, obrigada. Beleza? Beleza. Pessoal, mais dúvidas? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Bom, recentemente acho que não tem dúvida, não. Tem uns comentários aqui do Douglas, que os diplomas da UF sendo implementados em blockchain. Pois é, Douglas. O diploma, toda essa coisa cartorial, são boas aplicações para blockchain. Então, deixa eu dar outros exemplos, né? Registro de imóveis, carteira de motorista, esses documentos, né? Essas coisas que existe o cartório para dar fé naquele documento, são coisas que tendem a deixar de existir com uma implementação razoável de blockchain. Tá? Entre outras, né? Acho que, particularmente, cartório tem que parar de existir mesmo, mas meio rápido. É um negócio meio que não faz muito sentido, né? Agora, eu queria chamar a atenção para diploma. Como diploma também é um negócio que o diploma em papel é particularmente fácil de ser falsificado. Tem todo esse trabalho de buscar, perde a cópia, ou você precisa apresentar um diploma e o seu diploma está em outro município. Bom, trocar isso por uma solução em blockchain tem uma série de vantagens. Pessoal, mais alguma pergunta? Não, professor, obrigado pela apresentação. Beleza, obrigado a vocês, Lucas. Eu ficarei aqui só para a gente alinhar algumas coisas depois. Beleza, vamos refinar esse processo, para deixar ele redondo. Bom, pessoal, então acho que podemos encerrar, beleza? Muito obrigado a todos que ainda estão por aí. Pô, esqueci de dar um obrigado para a galera que já foi, mas depois vocês transmitem. Por favor, transmitam para os demais colegas um obrigado. Professor? Pois não, pode falar. Eu enviei uma mensagem no chat, mas eu só gostaria de saber para quando fica a data de entrega dessa atividade. Uma semana, beleza? Uma semana? E se o senhor puder liberar, eu acabei de enviar uma solicitação, não consegui abrir aqui. O quiz? Exato, isso. Não sabia que tinha isso. Tá bom, vou lá olhar depois. Ok, muito obrigada. E outra coisa rapidinho, eu vou pedir para os colegas entrarem no WhatsApp, e aí por lá fica fácil assim da gente se organizar. Ok, muito obrigada. Obrigado a você, Micaela. Eu olho lá daqui a pouquinho para ver o que está acontecendo. Ok. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou tranquilo, hein? Fiquem à vontade para fazer. Bom, então eu vou parar a gravação.